Bom dia, a paz do Senhor a todos, irmãos. Dia 15 de maio de 2025, mais um dia o Senhor preparou para nós nesta manhã, glória a Deus por isso. Que Deus seja glorificado, né, por cada vida que está aqui nesta manhã. Amém? Vamos estar além dos Salmos 91, você que pode acompanhar aí também na sua casa. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem na peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que guarde você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei. Porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu livrarei e glorificarei. Vou sacilar com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor nesta manhã com a irmã Eliana. Irmã Eliana, vamos adorar o Senhor. Amém? Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Que o Senhor Jesus nos dê um dia abençoado na proteção e na presença dele. Amém. Glória! Vamos louvar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de plantear. Há tempo até para falar, tempo de estar calado. E o tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as suas feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Removo a intriga e o ódio, o tempo do amor. Eu trago vitória comigo, vitória para dar. Minha mão aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço chorar. Eu vou te consolar também. Eu hoje te visito com bênção, tudo vai bem. Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti. Aquele que muito é amado, mas prova recebe. O barro que muito é pisado, valor adquirir. Se por algum tempo sozinho deixa este, mas hoje com amor imenso te acolherei. Eu trago vitória comigo,
para dar. Se a minha está aberta, ninguém pode fechar. Eu fiz eu bati com fome também. Eu hoje te visito com bênção, tudo vai bem. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu faço sereno, eu vou te consolo também. Eu hoje te visito com bênção, tudo vai bem. Pai, tudo bem? Oi, eu sou Jesus, vai tudo bem. Oh, glória! Vai tudo bem. Quando a gente amanhece com o Senhor, fazendo a primeira oração, entregando o dia para Ele, a nossa família, a nossa casa, a saúde, tudo que nos pertence, vai tudo bem. Então, é esse recado que Jesus deixou, dizendo que Ele está conosco todos os dias e é conosco todos os momentos. Vamos orar? A preleitora é quem, minha amada? Pastora Aline. Pastora Aline. É porque eu não olhei a planilha essa semana. Vamos orar para a pastora Aline. Lindona, maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eis-me aqui, Senhor, prostrado de joelho, para te agradecer, papai, por essa rica oportunidade que tu me deste hoje de deitar e acordar, por estar contigo, Senhor, mais uma vez, e aqui reunido com as minhas irmãs, Pai, os meus irmãos, neste culto maravilhoso, neste maná da manhã, Senhor, que nos fortalece a cada dia, que a tua palavra, as orações, Pai, os louvores, Pai, que o Senhor venha, meu Pai amado e querido, como o Senhor amanheceu conosco, fica conosco, papai, o dia todo. E que esta palavra que a tua serva vai trazer, papai, que o Senhor faça a gente entender, abra os nossos ouvidos, Pai, para que a gente ouça o Senhor falando com a igreja. Abra a nossa mente para entender, Pai. Nos dá sabedoria, Pai. Limpa, Pai eterno. E que nada, Senhor, nem ninguém venha tirar, Senhor Jesus Cristo, o nosso foco que é em Ti. Venha tirar, meu Pai amado e querido, a nossa, Pai eterno. Como é que eu vou dizer, Espírito Santo de Deus? O nosso foco, Pai, na Tua palavra, Senhor. Nada impeça, nada empate, Pai, da gente ouvir a Tua palavra. Distraição nenhuma não venha, Senhor. Repreende o espírito da distraição, Pai. Não deixe que nada incomode na hora da palavra, Pai. Para que a gente fique ligado no trono, que é o céu, Pai. Toma em Tuas mãos a Tua serva, a casa dela, a família, Pai. Enquanto ela estiver aqui levando e pregoando a Tua palavra, o Senhor esteja guardando, como sempre, os dela, os meus, o da irmã Camila, Pai, que está aqui na direção, Senhor. A pastora Malha, Senhor, que está aqui por trás, e todos que estão aqui, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos guarda neste dia chamado hoje. Repreende o mal da nossa vida, Pai, da vida dos nossos. Guarda debaixo do Teu esconderijo cada um dos nossos, Pai. E assim, Pai, eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço por tudo, tudo, tudo. Porque até aqui me ajudou o Senhor. E a Tua graça me basta, papai. E assim eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa Deus te usar, pastora Aline, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Pai seja convosco, Igreja do Senhor, Igreja amada do Senhor Jesus. Amém. Hoje, a nossa palavra está no Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 17 e 18.
O nosso tema hoje é perder para ganhar. Diz assim a palavra do Senhor: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Todos nós sabemos que a cruz significa render-se voluntariamente a Deus, né? Nós falamos muito em a palavra de Deus, quando ela diz assim, que nós temos que negar, né, a nós mesmos, diz a palavra do Senhor, o que o próprio Jesus falou, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, né? E Jesus, quando fala de cruz, Jesus saberia, né? Claro, e ele sempre soube, e ele sabia exatamente que ele tinha que morrer naquela cruz, que ele morreria naquela cruz, sabe? Ninguém pôs a ele, mas ele fez isso por obediência ao Pai. No Getsemane, ele orou, né, ao Pai dizendo: todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então, aí a gente vê o exemplo de submissão, de obediência, de rendição ao Pai, né? Jesus ali sendo, mesmo no momento do sofrimento, mas obedecendo, né? Quem de nós decide obedecer no momento da dor e do sofrimento? Obedecer à palavra do Senhor. No decorrer dessa mensagem, nós vamos compreender exatamente o que essa palavra está dizendo, né? Jesus, ele negou a si mesmo, ele entregou a sua vida. O mestre, ele estabeleceu um padrão que todos os seus discípulos deviam adotar. Ele estava falando para os seus discípulos. E isso se estende a nós também hoje, porque nós somos discípulos do Senhor. Sabe, João, Pedro, Tiago, os discípulos já não estão mais aqui. Somos nós os discípulos de hoje, os discípulos desse momento, os discípulos desse tempo. E o Senhor fala para nós também, negarmos a nós mesmos e segui-lo. E quando ele fala isso, ele fala com autoridade, porque ele negou a si mesmo, ele foi o primeiro e maior exemplo que a palavra de Deus fala a respeito de uma obediência tão extrema. Muitos homens obedeceram a Deus quando você olha para dentro da palavra, né? Moisés obedeceu, Abraão obedeceu, muitos outros obedeceram, mas a obediência ao extremo foi a obediência de Jesus, porque nenhum deles passou pela morte de cruz, nenhum deles passou pelo sofrimento que Jesus passou, por obediência ao Pai, né? Ele negou a si mesmo, né? Jesus, ele estava aqui como ser humano, como nós, e nós, quando cortamos a pontinha do nosso dedinho, o nosso corpo todo estremece, né? Há uma dor, e quando você se machuca, quando você, que Deus nos livre de um acidente, mas nós sentimos dor, e muitas dores são, muitas vezes, aos olhos humanos, insuportáveis, né? Ou seja, são intensas, mas imagine a dor que Jesus passou por nós, muito maior. Então, ele fez isso em obediência, ele fala isso com autoridade, né? Além disso, ele falou não somente negar a si mesmo, um outro propósito, segui-lo. Os discípulos tinham que estar dispostos a segui-lo e a morrer por amor a ele, sabe? E essa morte que Jesus falava não era somente a morte física, nós sabemos que todos os discípulos morreram de forma trágica por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por propagar o Evangelho do Senhor nessa terra. Mas Jesus, ele queria dizer nesse momento a respeito de tomar a vida, de devolver a vida. Ele falava a respeito de uma morte muito mais profunda, né? Ele falava da morte do nosso eu, de morrer para nós mesmos, negar a si mesmo é morrer para nós mesmos. Ou seja, enquanto nós estivermos apegados à nossa vida, que aos nossos olhos ela pode até parecer tão preciosa, tão animadora, nós não seremos capazes de receber
a vida que o Senhor tem para nós, sabe? Aquela vida que Ele conquistou para nós. Porque muitas vezes nós não conseguimos conquistar, avançar, chegar a um nível maior, diferente, na presença de Deus, conquistar os nossos sonhos, e muitas vezes temos sonhos ministeriais, temos sonhos que não atingimos. Muitas vezes a vida não muda, não está saindo do lugar, parece que nós andamos e não saímos do lugar, porque há essa necessidade de morrer, de passar pelo sofrimento. Aí você pode dizer, mas pastora, o que a senhora está falando? Eu tenho que morrer, eu tenho que sofrer. Não, amados, é uma morte interna, é uma renovação, sabe, espiritual. Você vai entender. Em João, capítulo 12, versículo 24 e 25, Jesus, o Rei dos Reis, ele usou uma ilustração assim, tanto incomum para transmitir a sua mensagem. Ele diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo, preste muita atenção nisso, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, né? Ele fica só ali, se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Então, Jesus ele usou esse exemplo minúsculo de um grão de trigo, que enquanto ele permanece ali intacto dentro daquela casquinha dele, ele não pode produzir fruto e nem vida. O que o Senhor estava dizendo com isso? Ele queria dizer que esse grão deveria morrer debaixo da terra. Ou seja, tem pessoas que estão ali guardando a sua vida, sabe? Não abre mão da sua vida, ou seja, daquilo que ele acha que é um padrão de vida. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que é correto, sabe? Muitos de nós estamos vivendo assim, querendo viver a vida como nós achamos que é correto, como nós achamos que é bom, sabe? Sem buscar o direcionamento do Senhor, sem saber o que o Senhor diz a respeito da palavra, sabe? Vivendo aquilo, porque nós temos o entendimento humano. O Senhor nos deu uma inteligência extraordinária, está aí a internet, está aí a tecnologia avançando cada vez mais, mas por trás disso, quem é que está? A mente humana. É para você ver a excelência, não há computador melhor nessa terra do que o cérebro humano, aquilo que o Senhor deu para nós, né, seres humanos. Que privilégio nós temos. Somos nós por trás disso tudo, é o ser humano, sabe? Então, assim, tanta inteligência, mas pouca sabedoria que vem do alto. Aquela, sabe, que tira a venda dos olhos, aquela que desfaz o meu eu, aquela que quebra a nossa vida, né, verdadeiramente, e refaz novamente. Sabe, quando o Senhor ele diz que ele é o oleiro, né, e nós somos o barro em suas mãos, é diferente. Não sei se você já passou pela experiência de quebrar algo e você querer emendar, né? Fazer aquele remendo, vai ficar sempre a imperfeição. O Senhor, não. O barro ele se desfaz totalmente ali, aquele vaso de barro quebrado, e ele é refeito de forma perfeita. É assim que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós temos que permitir que isso aconteça. Mas nós não podemos manter a nossa vida ali, retida em nossas mãos. Olha o que ele diz, que esse grão deve morrer debaixo da terra. Então, quando ele está escondido ali, na escuridão, na umidade da terra, ocorre uma mudança. Imagine você sendo essa sementinha aí, né? Muitos estão ali retendo a sua vida e não estão permitindo que isso aconteça. Mas quando você permite que a sua vida seja ali plantada no Senhor, e você diz, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, sabe? Quebra se for necessário, muda se for necessário, porque toda mudança dói, amados, sabe? Quando nós vamos para Cristo, nós perdemos amizades, sabe? Muitas vezes nós perdemos oportunidades de trabalho, de um ganho excelente, mas que era
adquirido através de coisas ilegais, de maneira errada, sabe? Quantos banquetes Satanás coloca diante de nós para que não venha acontecer esse processo aqui na nossa vida, de negar nós mesmos, de permitir que o Senhor venha fazer isso, sabe? Aquele grãozinho de trigo que o Senhor fala, a sua casca exterior se decompõe, sabe? É nesse momento que a umidade atinge a semente e o milagre acontece, porque o grão desabrocha depois disso, né? E uma vida completamente nova acontece, sabe? Um novo ramo verde se abre, né? Vai abrindo caminho e até chegar à superfície, a um processo em direção à luz solar. Sabe, você já viu quando a arvorezinha nasce, você já observou a plantinha? Ela nasce em direção à luz do sol, ela procura a luz do sol, sabe? Assim somos nós, essa semente que é lançada na terra, que tem que morrer, tem que negar a si mesmo, tem que tirar essa casquinha, sabe? Tem que sair das nossas mãos, da nossa vida, e a gente lançar nas mãos do Senhor, e deixar que Ele trabalhe. Esse novo ramo somos nós, esse que renasce, que vai em direção ao sol, somos nós indo em direção ao nosso Deus, aquilo que Ele tem de novo para nós. Isso ilustra bem o que significa perder a nossa própria vida para encontrar aquela que o Senhor tem para nós. Significa que quando a nossa capacidade humana, né, quando a nossa força, a nossa sabedoria humana, né, quando isso tudo nós abandonamos a autossuficiência, aquela de que eu não preciso, eu não necessito disso, já eu dou conta de mim. Quantas vezes a gente ouve, sabe? Esses dias eu ouvi uma frase dizendo assim, eu não congrego mais em igreja nenhuma, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Então, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de padre, eu não preciso de irmãos para me ajudar, eu não preciso porque Deus cuida de mim, sabe? Precisamos morrer, sim, precisamos morrer para nós mesmos, para esses achismos aí, para aquilo que a gente pensa que é certo. É por isso que a vida não avança, é por isso que muitas coisas não acontecem. Se a gente não negar, se a gente não permitir esse processo que dói, sabe, amados? Dói perder pessoas, sabe? Dói perder oportunidades que pareciam aos olhos dos humanos perfeitas, né? É preciso fazer isso. Dói sim, mas é necessário. Só assim nós vamos encontrar a vida que Deus tem para nós, né? No momento em que o grão de trigo ele morre na terra, essa vida vai aparecer. Esse é o grande desafio que Jesus propôs aos discípulos dele e propôs também para nós hoje, né? Para nós lembrarmos, porque essa passagem ela é muito conhecida. Mas o Senhor quer trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? A esperança para nós de uma vida melhor. Talvez seja necessário isso aqui, talvez seja necessário isso aqui acontecer hoje na nossa vida. Nós temos a nossa própria vida e ela está nas nossas mãos. Cabe a nós, né? Abrir mão dessa vida. Assim como nós podemos ter nas mãos um grão de trigo, nós podemos reter a nossa vida por tanto tempo, pelo tempo que nós quisermos. Contudo, quanto mais nos apegarmos a ela, mais ela vai ficar isolada, improdutiva, igual aquela sementinha lá que nós falamos, né? Do grão de trigo. O mundo está cheio de pessoas solitárias, amados. Se você olhar ao seu redor, são pessoas solitárias, pessoas que estão sofrendo, sabe? Pelo fato de serem apegadas ali à vida que eles levam e não querem abrir mão dela. Porém, Jesus, ele disse em sua palavra, nós ouvimos hoje novamente, ele disse que se dela nós abrirmos mão e nos entregarmos ao processo de dor e sofrimento, uma vida nova surgirá. Não queira viver, eu vou viver sofrendo agora. Não. Esse sofrimento, essa morte, é do nosso eu, das nossas vontades.
Cada um de nós deve soltar a vida que retém nas mãos e sujeitá-la a Deus. E depois disso, receber o que Ele tem para nós de novo. Vamos receber na nossa vida hoje aquilo que o Senhor tem para nós de novo, porque o nosso Deus é um Deus de novidade, né? Ele diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que o apóstolo Paulo também ele queria dizer era isso, sabe? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, sabe? Porque é uma vida nova e ele dizia que as coisas que ele queria fazer, ele não fazia, né? Porque a nossa vontade é fazer aquilo que dá na cabeça, sabe? Aquilo que nós queremos, satisfazer a nossa vontade. E a vontade daqueles, muitas vezes, que estão ao nosso redor, que também são seres humanos, como nós, falhos. Mas quando nós ouvimos a palavra, que é um exemplo prático, por exemplo, quando um casal está em discussão, cada um quer ter a sua razão, né? O que não, eu estou certo, não, sou eu que estou certo. Mas quando para tudo isso e você diz, não, vamos olhar para a palavra de Deus. Não é o que eu digo, não é o que você diz, é o que a palavra de Deus diz. Outro exemplo prático, nós que somos mães, queremos sempre ter uma receita para o filho das outras mães, né? Às vezes a gente olha uma situação de uma mãe com um filho, ali a gente diz, se fosse meu filho, né? Nós temos sempre um conselho para dar. E muitas vezes o conselho é bom, mas o que diz a palavra condiz com o que você está falando, né? Às vezes a gente quer dar conselhos de sabedoria humana, mas a palavra de Deus está dizendo outra coisa. Você quer dizer aquilo que você pensa. Mas quando nós deixamos de viver a nossa vida e passamos a olhar para a palavra de Deus, amados, coisas maravilhosas acontecem. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Que coisas maravilhosas, que coisas novas, que um tempo novo chegue para nós, que haja novidade de vida, que haja transformação de vida, sabe? Deus quer trazer um renovo para você. Receba aí onde você está, um renovo, algo novo, aquilo que você nunca experimentou, aquilo que você nunca viveu. Queira viver hoje, diga para o Senhor, Senhor, quebra, sabe? Quebra o meu eu, tira aquilo me ajuda nessa fraqueza, né? Pensa logo isso, Senhor, me ajude, se é uma fraqueza, se eu tenho dificuldade de abrir mão da minha vida que está ali apegada, não, eu gosto dela, é isso que eu quero, não é o que os outros falam, o que a Bíblia diz, é o que eu penso, não largue isso, abra mão disso hoje, para viver o novo de Deus, amém? Que essa palavra, ela fique nos nossos corações, que possamos viver o extraordinário de Deus. Aquilo que Ele tem para nós e que Ele ainda não revelou, que Ele ainda não derramou. Em nome de Jesus. E assim eu encerro esta palavra, crendo que essa semente que foi lançada no seu coração, ela vai frutificar e será regada pelo Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, pastora Aline. A pastora Josenilde está na sala, poderia orar por nós, pela irmã e dar a bênção apostólica? Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus, Deus maravilhoso, eterno, poderoso. Na tua presença, Senhor, para te pedir perdão pelas minhas falhas, fraquezas e transgressões. Para te apresentar cada vida aqui, Senhor, neste momento. Aleluia, Pai amado, Pai querido. Que o Senhor possa estar visitando cada uma, mente, coração, o físico, cada órgão do corpo, Senhor. Vai visitando cada célula, Pai amado, Pai querido. Tu sabes que teus filhos e tuas filhas necessitam. Trabalha onde for necessário, do teu jeito, no teu tempo, Pai amado, Pai querido. Gratidão por essa palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. Que nós não venhamos ser só ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Que o Senhor possa estar visitando os hospitais, as UPAs, Senhor, cada leito daqueles lugares, Pai amado, Pai querido. Muitos estão ali respirando por aparelhos, outros estão ali já desenganados pelo homem, mas jamais desenganados por ti.
porque a última palavra ela não vem do médico, ela não vem do advogado, ela não vem do juiz, mas ela vem de ti, Senhor. Só o Senhor tem todo esse poder de curar, de salvar, de libertar. Que o Senhor nos capacite cada dia mais, Pai amado, Pai querido, para estarmos fazendo a Tua vontade, Senhor, apregoando a Tua palavra. Que o Senhor visite, Pai amado, Pai querido, os moradores de rua, Senhor, os orfanatos, os abrigos, os asilos, que o Senhor possa dar aquele abraço que as pessoas tanto necessitam, porque muitos estão abandonados pelos seus familiares, por seus parentes, mas jamais por ti. Eu te apresento a presente de Deus, Senhor. Aleluia. Que o Senhor visite cada maquinário, cada colaborador, do menor ao maior. Que as vendas, Senhor, venham multiplicar na vida de cada um, Senhor, porque o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. Gratidão, Senhor, por cada vida, Pai amado, Pai querido, cada família representada, Senhor. Nos dá entendimento, discernimento da Tua palavra. Ser conosco, Pai amado, Pai querido, onde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, que nós venhamos ser diferentes e fazer a diferença no meio desse povo. Que nós não venhamos, Senhor, nos intimidar com as afrontas, com as lutas, com as perseguições, mas que venhamos nos prostrar cada dia diante de Ti. Porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos capacitado. Gratidão, Senhor, a palavra que eu tenho hoje no meu coração, por cada vida aqui representada, pela minha família. Cuida de cada um, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Visita o celeiro de cada um nesta manhã, Pai amado, Pai querido. Vai abastecendo, usa provedores para ajudar os teus filhos, as tuas filhas. Que nunca venha nos faltar o pão de cada dia, tanto o espiritual como o físico, Senhor. Porque é o Senhor quem tem nos dado, é o Senhor que tem nos sustentado, Pai. É o Senhor quem tem nos colocado de pé. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossos meios. Aleluia, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta rica oportunidade em nome de Jesus. É para dar a bênção também? Amém. Coloca as tuas mãos na posição de receber, amada igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê e recebe diz amém. Estão todos abençoados em nome de Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos dizem amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pai, tem oração também. Abençoe. Amém. Amém, amém. De vocês, à tarde tem a oração e amanhã tem o devocional também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Obrigada, Bruno. Deus abençoe você também. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos.